Bom, queridos, a gente está iniciando hoje, então, uma nova matéria, um novo ciclo, né, de estudos do nosso curso. A matéria tem um título, né, de Pecado e Graça, tá? Então esse é o título da matéria, como eu coloquei lá no grupo, né? Pecado e Graça, aos Romanos. Por que aos Romanos? Porque nós vamos, principalmente, claro que a gente vai ter outros textos da Bíblia, outros livros, né, da Bíblia que a gente vai extrair aí as informações, né, os ensinos, mas a base mesmo dessa matéria, a base desse tema, inclusive, é de fato o livro de Paulo, né, do apóstolo Paulo aos Romanos, tá? Inclusive, vou deixar aqui também registrado, né, até para aqueles que não estão participando agora, para que tenham essa informação. Nessa matéria haverá uma atividade para nota. Olha só, pensaram que eu ia sempre tá dando aquela facilidade para vocês, né? Que a gente não dava prova. Prova eu não dou mesmo não para ninguém, que é muita prova na vida. A gente não vai acrescentar mais nenhum peso. A gente dá avaliação, né? Então avaliação, pesquisa e trabalho. Essas três formas da gente avaliar, a gente usa de vez em quando em uma matéria e outra. Então nessa aqui, ó, é muito simples, é muito fácil. Essa matéria nós vamos ter em torno aí de 5, talvez 6 semanas, ou seja, um mês e meio, um mês e meio, vocês vão ter esse período de um mês e meio para fazer uma coisa muito simples. Ler o livro de Romanos. Que coisa mais fácil do que essa? É só ler, amados, só ler. Faz um resuminho no final lá, digitalizado mesmo, me envia lá no privado ou no grupo depois, está tudo certo. Só que tem um porém, não é o livro de Romanos da Bíblia de vocês. É o livro de Romanos que eu vou enviar para vocês. Por quê? O livro de Romanos que eu vou enviar para vocês é como foi escrito. E como foi escrito? Como Paulo escreveu? Sem capítulo, sem versículo, sem aqueles títulozinhos, sem nada. Ou seja, a carta, né? Ninguém põe capítulo, versículo e título nas cartas. Carta é um texto só escrito e tal. Então eu vou passar para vocês, num arquivozinho digitalizado, o livro de Romanos, como foi escrito, tá bom? Eu acredito que vai ser uma experiência interessante, né, para vocês que talvez nunca leram nenhum livro da Bíblia, como de fato ele foi escrito dessa forma, tá bom? Então vocês vão ter, é muito simples mesmo, não é coisa grande não, é a Bíblia que é a mesma coisa, esse mesmo conteúdo, só que não é organizado, né? 16 capítulos, não tem nada disso. Vocês vão lendo. Se quiser acompanhar com a Bíblia de vocês, de repente fala, eita, onde está? Onde eu estou? Né? Porque você não vai ler tudo no dia só, eu acredito. Então, de repente, se não conseguiu marcar lá, aí vai na Bíblia e fala, eu li aqui e tal. Enfim, dá um jeito aí de depois marcar e seguir a leitura. Mas o detalhe é esse. Eu vou enviar o livro para vocês, de Romanos, como foi escrito. O título acho que vai estar Romanos Limpo, né? Porque é limpo de toda essa interferência que a gente fez, colocando capítulo, versículo ao longo da história, tá bom? Então, muito simples. Ao final, a última aula, eu vou pedir para que vocês me enviem, para a gente, então, dar a nota final para vocês. Qualquer dúvida, depois vocês me chamam lá no WhatsApp e a gente orienta aí, tá? Mas é muito simples. Então, vamos lá, amados. Como eu falei, nós vamos falar sobre pecado e graça. É um tema fundamental para a fé cristã. Nós precisamos entender tanto a gravidade do pecado na raça humana e a questão da providência, da solução, que o maior problema do ser humano é o pecado. E a solução, né, como Deus ele nos alcançou, é justamente a doutrina da graça. Essa doutrina da graça ela é muito, mas é muito mal entendida, porque às vezes leva a pessoa para uma licenciosidade, uma vida sem responsabilidade, que é chamado na verdade de hipergraça. É uma distorção que nós estamos tendo de uns tempos para cá, achando que Deus ele não nos coloca responsabilidades a partir do conhecimento do Evangelho. Então a graça nos traz responsabilidade. E aí a gente inclusive faz isso justamente por conta ainda, né, dessa propensão pecaminosa que nos afeta, mesmo nós sendo regenerados, alcançados pela graça e salvos. Não quer dizer que um cristão é salvo, que o pecado ainda não tem efeito sobre sua vida, não tem mais domínio sobre a sua vida, não tem mais peso condenatório para a eternidade. Mas ainda, infelizmente, nós somos rodeados, né, aí dos efeitos do pecado, tá bom? Mas vamos lá, a primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, talvez essa aula e a próxima, não sei se essa eu consigo, tá passando toda essa informação para vocês, que eu vou dar um breve resumo da carta aos Romanos. Vou dividir aqui, né, em alguns trechos,
tá? Capítulo tal a capítulo tal, o tema é esse. Já vou passando para vocês aqui como que se estrutura para estudar o livro de Romanos. E aí depois vocês se interessando, vou indicar o livro, então é possível que semana que vem eu já poste lá também um livro sugerido, né? Para quem quiser se aprofundar mais um tema, tá bom? Além das aulas, aliás, tem um livro nosso didático que está chegando aí, se Deus quiser, semana que vem, o físico, né? É o livro físico, tá? Inclusive inclui é uma redundância, inclui a matéria que nós tivemos passada, que é Filosofia da Religião. Esse livro contém 5 matérias, tá? É o padrão que nós temos, né? É semelhante a esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, o livro do nosso curso. Vocês sabem que o nosso curso tem 5 livros desses, né? São 5 livros desse aqui, ó, que a capa é diferente. Um é cinza, a outra aqui é vermelha como essa, outra é verde, outra é azul, enfim. E está chegando esse livro. Alguns irmãos não encomendaram. Então, assim, quem quiser o livro, eu acho muito importante, não é obrigatório vocês, né, como alunos, adquirirem o livro. Ele é pago à parte, mas também é bem baratinho, 2 vezes a gente faz. Mas é importante porque vocês vão ter também um conteúdo a mais, tá? Então, assim, ó, as aulas aqui transmitidas, vocês vão ter o livro, o conteúdo do livro lá, ele é importantíssimo, e eu não passo um monte de coisa que está no livro, porque a ideia é que vocês leiam, né? Eu dou sugestão lá de 4 páginas por semana, levando em conta que a gente vai ter 5 ou 6 aulas. Então, 4 páginas por semana ou 3 páginas por semana vocês têm informação que eu não consigo passar aqui. Eu conseguiria, mas aí não passaria outros conteúdos, né? E eu acho interessante o professor porque ele traz conteúdo que não está no livro didático, que não está em livros que vocês poderiam comprar de escritores e bons teólogos. É fruto da minha pesquisa, da minha reflexão, da minha leitura, enfim, de tudo aquilo que eu venho aprendendo nesses 24 anos a respeito do tema que eu abordo, tá bom? Então esse conjunto, amados, de conteúdo é o que vai formar o curso de vocês e a aula de vocês. Então assim, ó, material nós temos aos montes. E o acréscimo é a sugestão que eu dou de 1 ou 2 livros toda vez que a gente começa a matéria. Vocês vão fazendo o quê? Ó? Fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Montando a bibliotecazinha de vocês, né? No final aí dos 3 anos de curso, vocês têm lá uma fonte de pesquisa. Vocês vão ter os 5 livros, tá? Do curso, que já são 26 matérias. Olha, você já tem uma mini biblioteca se adquirir os livros do curso. Vocês vão juntando com esses livros que eu vou indicando, que são os melhores livros, mais acessíveis, teologia equilibrada e saudável. Eu tenho toda essa preocupação em estar indicando o livro para vocês, tá? Ou seja, vocês vão ter aí as melhores referências possíveis da teologia que a gente vai ao longo do curso oferecendo para vocês. Tudo bem, amados? Dito isso, né, de vez em quando eu dou esse sermão aqui, né? Vamos para a aula que é o que vocês querem de fato, né? O que nos interessa mais. Mas isso aqui faz parte, não tem jeito, de vez em quando eu tenho que gastar um tempinho para dar essa orientação, bater na mesma tecla. Vamos lá, Carta aos Romanos é o que vamos estudar. A gente vai então dar uma breve introdução, tá, desse livro. Então, a Carta aos Romanos tem um autor que é o apóstolo Paulo, tá? Se vocês já quiserem anotar, o apóstolo Paulo é o autor dessa carta. Ele tem um tema, né? Toda a carta, todo o livro, aliás, mas especificamente todas as cartas do Novo Testamento, seja de Paulo, de Pedro, de Judas, enfim, Tiago, qual for, elas têm um tema, elas trazem um tema central. E o tema dessa carta aos Romanos é a revelação da justiça de Deus, tá? O tema da carta aos Romanos é a revelação da justiça de Deus. A data que o apóstolo Paulo ele escreve, mas de vez em quando eu vou dar essa pigarreada aqui, porque a garganta não está boa, não se recuperou ainda de São Paulo, né? São Paulo me castigou. O São Paulo não o apóstolo aqui, a cidade lá. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta cerca do ano 57 depois de Cristo, tá? 10 anos antes dele ser martirizado, dele morrer, tá? Ou seja, dele ser morto, né? Paulo morre no ano 67, com 62 anos, tá? Martirizado lá em Roma, inclusive, né? Então, olha só, 10 anos antes da sua morte lá em Roma, ele escreve essa carta aos Romanos, tá bom? Paulo não conhecia essa igreja. Quando ele escreve a carta, ele não conhecia essa igreja. Essa igreja aos Romanos, ela não foi plantada por Paulo, e nem por Pedro também. Tá?
tá? Pedro, né, embora a história reconheça isso e afirma que Pedro foi para a cidade de Roma num período da sua vida, mas também não foi Pedro que plantou essa igreja. Essa igreja ela surge possivelmente a partir do pessoal que estava lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Então o texto lá do capítulo 2 vai dizer que tinham pessoas lá de Roma, né? Pelaquela festa que tinha anual em Jerusalém, muitos iam para lá, né? Muitos judeus espalhados pelo mundo e outras pessoas também. Então possivelmente pessoal que saiu, algum grupo que saiu lá de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, voltaram para a sua cidade natal, a sua cidade de origem, e lá plantaram essa igreja. Então essa é a possível explicação, tá? Não foi Paulo que plantou. Aos Romanos é a carta mais longa, mais teológica e mais influente de Paulo. Olha só, essa carta aos Romanos ela é a mais longa das 13 que ele escreve, tá? É a mais longa, ela é a mais teológica, né? A mais doutrinária, aquela que tem um peso mesmo de doutrina. E ela é a mais influente carta do apóstolo Paulo para a igreja no sentido doutrinal. É por isso que eu dou ênfase, é por isso que nós temos essa matéria, porque essa carta ela é fundamental para a doutrina da igreja, e essa doutrina, ou seja, a respeito do pecado, da salvação, né? Na verdade são duas matérias distintas, né? A martiologia e soteriologia, doutrina do pecado e doutrina da salvação. Então, carta aos Romanos é que abarca, que traz para nós a referência mais profunda. Como eu disse, não que em outras partes da Bíblia também não fale, mas aqui é toda a carta que se propõe a isso, tá? Então ela pode ser dividida, essa carta, em duas partes, e é isso que eu vou fazer. Em duas partes ela pode ser dividida. Tem aí, vamos pegar 15 capítulos, porque o último é mais uma questão pessoal de Paulo, ele vai ali falando algumas coisas mais aleatórias. Mas ela pode ser dividida do capítulo 1 ao capítulo 7, depois eu vou explicando tudo isso, tá? Isso aqui é só para vocês anotarem e terem depois esse esboço para estudo futuro. Então ela pode ser dividida em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 7 e depois do capítulo 8 ao capítulo de número 15, tá bom? Essa é a divisão que pode ser feita. O propósito dessa epístola, o propósito dessa carta, é estabelecer a base da doutrina da justificação pela fé, amados. Então, o propósito que Paulo escreve essa carta, o motivo para o qual ele escreve, é estabelecer a base da doutrina, do ensinamento. Qual o ensinamento? Da justificação pela fé. Isso também é essencial sabermos, entendermos, amado, e como isso vai influenciar a nossa vida, vocês não têm noção. Porque às vezes, né, as pessoas, até os alunos mesmos, vão estudando e falam, poxa, mas para o que isso vai afetar a minha vida? Né? Saber algumas teorias, algumas doutrinas, vai afetar tudo. Eu estava conversando com um amado esses dias, em São Paulo, semana passada, e ele, conversando, ele me falou de um texto, né? O texto diz isso e tal, e ele estava organizando a vida dele, da família dele, do ministério dele, a partir do entendimento desse texto. Mas olha que coisa complicada. Ele estava interpretando aquilo errado. Consequentemente, ele estava aplicando na sua vida errado, organizando sua vida a partir do entendimento equivocado do texto. Então, assim, a sua vida pessoal, o seu ministério e a sua família estava sendo afetada, né, por conta dessa interpretação equivocada. Eu falei, calma, amado, vamos ler o texto. Diz assim, assim e assim. Jesus quis dizer isso, isso e isso. Ou seja, automaticamente aquilo agora vai ter que modificar a forma que ele estava direcionando a sua vida. Então olha como a compreensão da Bíblia, tem até um textozinho muito engraçado do Luiz Saião, né, que diz assim, Bíblia mal compreendida, problema na vida. E de fato, quando a gente compreende a Bíblia de uma forma equivocada, isso vai afetar nossas relações com Deus, com o próximo e com a gente. Então é por isso que é necessário, amados, é indispensável entendermos o que Deus está nos ensinando de uma forma clara. Compreendemos a Bíblia de uma maneira, de fato, correta, porque isso vai afetar a nossa vida diretamente. Não é uma coisa que apenas vai trazer uma compreensão teórica, acadêmica ou intelectual, que isso não vai se desembocar no chão de fábrica da vida. Pelo contrário, tá? É por isso que a gente precisa entender isso de fato. Vamos lá. As divisões aqui, vou trazer um esboço para vocês, tá? Os capítulos 1, a partir do verso 18,
Então, os capítulos 1, a partir do verso 18, até o capítulo 3 e verso 20, é uma subdivisão aqui, tá? Então, estou trazendo esse esboço, que é para vocês estudarem aí de uma forma mais detalhada. Os capítulos 1, a partir do verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo vai trazer a respeito do problema do pecado e a necessidade humana da justiça são universais. Vou repetir. Nesse trecho, Paulo fala sobre o problema do pecado e a necessidade humana da justificação são universais. Ou seja, Paulo está falando que o ser humano ele precisa ser justificado por Deus. Ele inclui judeus e todos os outros povos, tá? Ou seja, descarta a possibilidade até mesmo do judeu, né, serem justificados diante de Deus por meio da guarda da lei, da guarda dos mandamentos. Isso não era possível, isso não é possível. O que Paulo está dizendo é que todos, judeus e não judeus, eles carecem da glória de Deus, eles pecaram, estão debaixo da condenação, não deram conta de estar alcançando a salvação por meio de uma obediência da lei. Se o ser humano conseguisse obedecer à lei de Deus na sua plenitude, seria justificado, ou seja, seria tido como inocente diante de Deus. Nós precisamos lembrar que todo ser humano, diante da santidade de Deus, ele é culpado, porque ele ofendeu a santidade de Deus lá em Adão, a partir de Adão. Todo ser humano, sem exceção, ele é condenável diante de Deus. E para que ele pudesse, então, ser justificado, ou seja, para que Deus não trouxesse o justo juízo sobre a vida desse ser humano, ele teria, então, que se tornar inocente, atender à justiça de Deus. E aí o problema é que todo o Antigo Testamento, toda a história de Israel, provou para o homem que ele não consegue, que o ser humano não é capaz, que ele não tem meios, ele não tem capacidade, ele não tem condições alguma de se salvar, de se justificar diante de Deus. Amados, até hoje isso permanece. Como eu disse, como é importante lidarmos com isso e entendermos isso. Porque hoje ainda, até para cristãos, eles têm um entendimento que eles precisam alcançar uma justiça para alcançar algum favor de Deus ou para merecerem algo de Deus. E não é assim que Deus se relaciona com a gente, tá? Então Paulo trabalha isso nesse trecho. Outra divisãozinha aqui. Os capítulos 3, a partir do verso 21, até o capítulo 4, versículo 25, Paulo trata que todos estão debaixo do pecado. E ninguém é justificado à parte do dom da justiça de Deus. Olha que coisa curiosa. Eu vou ler o verso 24 aqui, tá? Pra gente, aliás, o capítulo 3, verso 24, né? Só pra gente entender aqui uma chavezinha. Que coisa interessante. Então vou repetir para que faça sentido e a gente leia só esse textozinho do trecho todo, tá? Então, no capítulo 3, verso 21 até o capítulo 4, verso 25, Paulo diz que todos estão debaixo do pecado e ninguém é justificado à parte do dom da justiça de Deus. O capítulo 3 de Romanos, claro, verso 24, Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece até uma redundância, né? Gratuitamente pela sua graça. Que coisa interessante. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Então olha o que Paulo diz. Nós vamos ler e ouvir aqui, né? Vocês vão me ouvir. Muitas vezes esse termo falando assim, justificado, justificação, tornou-se justo, foram justificados. Então esse termo justificado, entenda como inocentado. Todos foram inocentados diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então veja bem que o mérito recai sobre a obra de Cristo. É Cristo quem, uma única vez, com um único sacrifício, fez tudo o que precisasse ser feito para que o homem tivesse gratuitamente a redenção, o resgate e a salvação. Ou seja, quem fez uma única vez um sacrifício suficiente para todo sempre foi Cristo. Eu não tenho condição de agregar absolutamente nada nessa obra, amados.
Eu posso me matar de jejuar, de orar, de ler Bíblia, de dar os meus bens para a igreja, para o reino de Deus, de ajudar pessoas, de fazer boas obras, de dar o meu corpo como martírio. Isso não acrescentaria nada, absolutamente nada, daquilo que Cristo já fez. Então, nada na fé cristã nós fazemos para estar acrescentando a nossa salvação, para termos crédito diante de Deus, para alcançarmos favor de Deus. Nada, nós não temos condição alguma de fazer absolutamente nada para que Deus nos ame mais. Para que o favor de Deus venha sobre a nossa vida de uma maneira mais intensa. Eu não tenho condição absolutamente de fazer nada. Eu estou falando hoje mesmo, nós sendo alcançados pelo Evangelho. Eu não tenho, André, condição alguma de fazer absolutamente nada para Deus, para ser especial diante de Deus. Para que Deus olhe para mim e fale assim, não, o André, ele é melhor do que a Aline. Não, amados, todos nós somos cobertos pelo mesmo guarda-chuva da graça. O favor de Deus nos cobre igualmente, porque todos nós estamos nus diante de Deus. O Adão tentou se aproximar de Deus com uma folhinha de figueira, né? Isso, figuradamente, é uma tentativa de cobrir a sua nudez, figuradamente, que eu estou falando, né? Moral, espiritual, diante de Deus. Ou seja, ele tentou fazer alguma coisa e Deus disse, não dá não. Tanto é que, figuradamente, Deus mata um animal, né? O texto não está escrito isso de uma forma explícita, mas é implícito, porque se Deus trouxe uma pele de um animal para vestir o homem, é porque Deus matou o animal, né? Deus é Deus, mas eu acho que ele não ia tirar assim, tipo, ó, a roupinha do bichinho, sem, né? Porque, mesmo porque isso representa de alguma maneira os sacrifícios que viriam depois e o próprio sacrifício de Cristo, ou seja, que alguém teria que morrer no lugar do pecador para justificá-lo, né? Figuradamente, como eu falei, os sacrifícios do Antigo Testamento vieram trazendo essa pedagogia e isso tudo apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que inclusive morreu em nosso lugar na cruz do Calvário e nu, tá? Jesus morreu nu. Aquela imagenzinha europeia, né, do catolicismo, enfim, de qualquer movimento religioso que traz Jesus com um paninho, com a sunga, aquilo lá não é bíblico, amados, tá? Jesus foi crucificado pelado, nu. Suas vergonhas foram expostas, porque ali estava representado a humanidade nas suas vergonhas, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5. Capítulo 5, Paulo, ele fala sobre que nós estamos ou fomos, né, sendo justificados pela generosa graça de Deus, recebendo a paz e a certeza da salvação. Então, capítulo 5, Paulo fala que nós, sendo justificados pela generosa graça de Deus, nós recebemos a paz e a convicção da salvação. Esses dois pontos aqui eu acho fundamental. Olha só. Então, a salvação, o que nos trouxe? A generosa graça de Deus, o que nos trouxe? A paz e a certeza da salvação. Se tem algo, amados, que é precioso na vida de um ser humano, é a paz. Como é bom ter paz. Como é bom ter a segurança, a convicção, a alma apaziguada. Como diz o poeta, né? Quem está em paz não quer guerra com ninguém. Eu não posso revelar quem é o poeta, porque senão, quando não é do arraial evangélico, o pessoal não aceita, né? Tem que ter o rótulo lá do... Mas é uma verdade, né? Deus é Deus dos profetas e Deus é Deus dos poetas. De vez em quando Deus fala conosco através dos profetas e outras vezes através dos poetas. Paulo, ele lá para Tito, né? Lá na carta de Tito, ele diz o seguinte para os cretenses, né? Os caras lá da ilha de Creta. Diz assim, vocês são ruins pra caramba. Um dos seus poetas até disseram, vocês são uns bestas ruins e tal. E não era cristão não, era um poeta mesmo lá que eles tinham, né? Lá na ilha de Creta. Enfim, o que eu quero dizer é que Deus fala conosco fora dos arraiais evangélicos, mesmo porque Deus não é evangélico, né? Então, amados, a certeza da salvação e a convicção da paz. É isso que a generosa graça de Deus nos traz, a justificação. Nós
ficamos apaziguados na alma, não há mais essa perturbação, essa agonia, achando que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente tem que fabricar, a gente tem que produzir, a gente tem que, olha o termo, a gente tem que, nós não temos que nada e nem podemos fazer absolutamente nada nessa perspectiva, tá certo? De agradar a Deus. Esse termo agradar a Deus, ele tem que ser trabalhado para a gente não confundir essas coisas. Porque se essa ideia de agradar a Deus é a ideia de que eu faço alguma coisa para Deus me favorecer, está errado. Porque só houve um ser humano que a voz de Deus veio lá do céu e ecoou na terra e disse: este é meu filho amado que me agrada, só foi direcionado a Jesus. Nem Abraão, nem Jacó, nem Isaac, nem Moisés, nem os profetas, nem os apóstolos, nem ninguém, amados. Não teve um ser humano sequer em toda a história humana que Deus disse: você me agrada, a não ser Cristo. Então é uma bobagem nós pensarmos que nós temos condição de fazer tantas coisas que agradarão a Deus. Não tem como atingir, amados, essa régua de Deus que é lá para cima. Esse padrão de justiça de Deus, não tem como. Tá? Eu posso, como eu disse, me dedicar ao máximo, fazer o máximo. Isso não vai alterar nada, eu não consigo, eu não tenho condição, não tenho ferramenta. Eu não tenho braço para alcançar nada, para servir a Deus sem a intermediação de Jesus. Então é Jesus que me conduz a isso, é Jesus que me possibilita isso. É em Jesus que eu sou aceito por Deus, é em Jesus que eu adoro a Deus, é em Jesus através de Jesus que eu consigo orar a Deus, entender alguma coisa de Deus. É por causa de Jesus que o Espírito Santo veio habitar na minha vida. É por causa do sacrifício de Cristo que o meu nome está escrito no livro da vida. É por causa da vida de Jesus que em mim pôde ser gerada uma nova natureza. É por causa da obra de Cristo que eu sou aceito diante da Trindade, amados. Então é por Ele, é para Ele e é por meio dele. É o que Paulo diz lá em Romanos, deve ser capítulo 11, a gente chega lá, tá? Por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele na igreja. Ele diz amém. Tem alguém dizendo amém? Ah, tá, mãozinha ali. Então vamos lá. Né? Vamos continuar aqui, ó, capítulo 6. Vamos lá? Capítulo 6. A demonstração do crente, Paulo, né, vai estar colocando lá, que é a demonstração do crente que recebeu essa justificação ao morrer com Cristo para o pecado. Então, no capítulo 6, Paulo vai demonstrando que o crente que recebe essa justificação ao morrer com Cristo para o pecado. Isso é muito interessante, porque quem foi justificado por Cristo, ele morreu, né, com Cristo na cruz do Calvário. Portanto, ele morreu para o pecado e ele vive agora não para si, mas para Cristo. Paulo escreve algo parecido em outra carta, que ela é em 1 aos Coríntios, deixa eu ver aqui, eu acho que é 2ª, tá? Não é 1ª não. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, vamos ler, amados, esse trecho aqui, eu acho muito interessante. 2 aos Coríntios, deixa eu conferir com vocês, é isso mesmo. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versos 14 e 15. Olha que coisa interessante. Deixa eu ver aqui, que esse computadorzinho aqui está dando um sinalzinho aqui só para eu fechar aqui o trem. Pronto, acho que agora para. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Olha que texto impressionante de Paulo. Jesus morreu por todos. E se Jesus morreu por todos, logo todos morreram. E se todos morreram, nós não vivemos mais para nós. Vivemos agora para Cristo. Olha que coisa interessante. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a outros irmãos em outra igreja, lá na Galácia, né? As igrejas da Galácia, vocês percebam, amados, ó, são públicos diferentes. Aos romanos, a igreja lá na cidade de Corinto, as igrejas lá na Galácia, mas ó, o tema é o mesmo, a doutrina é a mesma, o ensinamento é o mesmo, para todas as igrejas, tá? Então Paulo diz em Gálatas 2 e 20, vivo eu,
Aliás, não vivo mais eu, aliás, vivo eu não. Não vivo mais eu. Agora me veio um negócio na cabeça aqui que um dia o irmão disse assim digo eu, não o Senhor. Eu falei, meu irmão, inverteu aí o trem. Então eu inverti aqui. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Coisa interessante. E ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. Vocês acharam aí? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Achou, né, Aline? Acho que tem uns irmãos procurando. Bora lá, todo mundo junto. Igual a escola dominical, todo mundo junto. Igual a ceia, ninguém fica para trás. Então, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Olha que coisa interessante. Então Paulo tinha um entendimento que a vida dele já não era dele, ele já não vivia por ele e nem para ele. Que coisa interessante que a Bíblia nos fala. Nós somos justificados, fomos inocentados, recebemos a paz, recebemos a convicção da salvação e a nossa vida agora já não é mais, o propósito dela já não é viver para nós, amados. Porque o resgate de Deus é justamente isso, nos salvar. De quem, eu pergunto? Não é do diabo, amados. Nosso problema nunca foi, em última análise, o diabo. Satanás não é o pior inimigo da humanidade. O pior inimigo da humanidade é a própria humanidade. O ser humano é que precisa ser salvo de si mesmo. Olha só, um cara que entendeu isso, e nem crente pelo menos a informação que eu tenho, ele não é crente. Um sociólogo lá de 1960, 70, chamado Thomas Hobbes, com H, tá? Se vocês procurarem lá, Thomas com TH e Hobbes, né, com H e 2B e S no final. Thomas Hobbes, ele disse que o lobo do homem é o próprio homem. Quem devora o homem é a própria natureza humana. Veja que coisa curiosa. Então nós fomos resgatados de nós mesmos, né? Nós somos salvos de nós mesmos. E aí é interessante que agora nós vivemos não para nós, porque se quiser, Jesus disse, quem quiser salvar a si próprio vai se perder. Mas quem perder, se perder por amor de mim, esse vai ganhar a sua alma. Então quem quer viver para si, se perde. Quem morre para si e vive para Cristo, de fato é salvo. Ou se salva, como Jesus disse, nesse sentido. Então só para a gente entender, amados, a gente não pode mais viver para nós mesmos. O capítulo 7 de Romanos, lembra que eu falei para vocês, a gente tem uma divisão, do capítulo 1 ao 7, depois do 8 ao 15. Então, aí aqui, nessa primeira divisão, capítulo 7, Paulo fala que é liberto da luta com a justiça da lei. Esse capítulo 7 ele é muito interessante, é por isso que ali de fato é considerado uma divisão do livro, Porque nesse capítulo 7, depois quando vocês lerem, vocês vão perceber lá que Paulo ele vai falando, num tempo que ele tentava fazer o bem, o mal estava com ele, ele se esforçava lá, ele era um judeu religioso, ele era sincero, ele era honesto, ele cria mesmo em tudo aquilo que ele fazia, enfim, ele era tão honesto, tão sincero, que quando ele começou a perseguir os cristãos lá, matar os cristãos, ele entendia que ele estava defendendo a honra de Deus. Ele falou isso em Atos, Eu pensei que estava fazendo um bem para Deus, zelando por Deus, porque ele considerava que ali era uma seita. Então Paulo estava defendendo a fé judaica. Na cabeça dele, ele estava defendendo aquilo que ele acreditava mesmo, Então ele fala de todo esse conflito, tentando atender à justiça de Deus. Ele fala que ele era o mais zeloso em toda a sua geração, Então seguia à risca tudo que a lei mandava, ele tentava fazer e tal, mas ele se deparava com esse conflito, o mal dentro dele, é como se ele levasse um defunto. É bem interessante esse texto, Quando ele diz assim, miserável homem que sou, deve ser lá para o capítulo 7, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha só, então alguns comentaristas dizem, porque havia uma punição lá entre os romanos, para alguns delitos lá, alguma coisa assim, entre aspas, mais leve. Havia uma punição que era amarrar o cara alguns dias com um cadáver. Deixar um cadáver amarrado, esse era o castigo que eles aplicavam lá. E olha só, imagina que coisa horrível, Uma pessoa morta, assim, um cadáver, você amarrado, essa era a punição.
um certo crime lá, ou um certo, enfim, delito que fazia lá. Então olha o que Paulo pega para falar: quem me livrará do corpo dessa morte? Como se ele estivesse sendo punido e levando consigo um cadáver, esse que fazia com que ele pecasse contra Deus. Ele não conseguia se livrar disso, que é a sua velha natureza. Ele tentava, pela obediência da lei, ele tentava, pelas liturgias e pelas cerimônias, fazer com que ele se sentisse mais em paz, mas não tinha, amados, não tinha, porque como a gente falou, e o próprio Paulo vem trabalhando isso, não é possível pelo esforço humano a salvação. Não, o ser humano não tem condição alguma de se salvar, ele não tem condição de gerar paz nele mesmo. Quem faz isso é a graça de Deus, é a salvação por meio de Cristo. Então no capítulo 7 ele fala que foi liberto dessa luta, da justiça da lei, de ser justificado através da lei. É por isso, amados, que hoje as nossas igrejas cristãs e evangélicas, infelizmente, ainda muitas vezes ensinam essa lógica da religião do Antigo Testamento e da justificação pelos seus esforços próprios. E assim castigam as pessoas, ensinando que elas precisam fazer um monte de coisa para que Deus se agrade delas. Elas, sabe, e sempre ligado ao esforço humano, nesse sentido que você tem que fazer isso, senão Deus não vai te abençoar. Você tem que fazer isso, senão você não vai ser abençoado por Deus. E sempre ligado a serviço religioso, templo, culto, esse auto-sacrifício. Amados, para um Deus se sacrifica, mas a nossa relação não é com Deus, Nossa relação é com o Pai. E com o Pai a gente honra. Então é diferente a relação que Jesus vem trazendo. Não é aquele Deus, aliás, que não era Deus, de fato, mas o que a lógica do judaísmo, da religião, e toda religião trabalha com a mesma lógica. Essa questão de tentar com seus esforços agradar a Deus, a divindade. Então assim, com Deus se faz sacrifício para agradá-lo. A pergunta é: qual é o sacrifício que nós tínhamos, ou que nós temos, que pode agradar a Deus? Nenhum. Agora, na relação com Deus, Jesus nos ensinou, nós devemos honrá-lo. Lá em Malaquias, capítulo 1, é que alguns pensam que Malaquias só tem um capítulo e um versículo, capítulo 3, verso 10, que é do dízimo lá. Mas o livro de Malaquias, ele tem um ensino fantástico para nós, que é esse ensino da honra. Lá no capítulo 1, Deus vai dizendo: vocês dizem que me honram, me chamam de pai, mas não me honram. Cadê a honra que vocês deveriam me dar? Se eu sou pai para vocês, eu deveria ser honrado, Vocês me oferecem inclusive um bocado de sacrifício aí, que isso aí não existe honra em nada disso. Então Deus nunca quis sacrifício, Deus nunca quis esse esforço humano, Deus sempre quis a questão do relacionamento. Só que era impossível, porque o pecado fazia, e faz separação entre nós e Deus. Isaías já disse isso aí lá no capítulo 59, verso 1 e 2. E no próprio Isaías, capítulo 64, se não me falha a memória, deve ser versículo 6, alguma coisa assim. Se vocês puderem me ajudar, estou pegando na memória aqui. Isso aqui não está nada anotado, não. Então, capítulo 59, verso 1 e 2 de Isaías, ele vai falar isso, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. O capítulo 64, ou é verso 4 ou é verso 6, diz que as melhores das nossas justiças, as melhores, ou seja, as melhores obras que o ser humano poderia fazer, elas diante de Deus são como uma fralda cagada. Essas horas eu falo desse jeito mesmo, não estou nem aí. E aluno de teologia, pode ouvir. É isso, é que não está escrito aí porque a tradução nossa não traz, mas no original a ideia é essa, mas são como trapos de imundícia. O que vocês acham que é trapo de imundícia? O trapo de imundícia lá naquele contexto era uma fralda que estava cheia de cocô. Então assim, as melhores obras que vocês podem fazer diante de mim é como uma fralda cagada, ou seja, uma imundícia, fede, é um dejeto, não serve para nada, é rejeitado. Isso são as melhores. A gente está falando daquelas pessoas que se dedicam ao ser humano, que se dedicam a ajudar as pessoas, sabe? Aqueles lá que de fato dedicam a sua vida mesmo para o bem do próximo. Mesmo essas pessoas, elas diante da santidade de Deus, isso não serve absolutamente de nada. Porque nós estamos falando de um padrão divino, amados, de uma santidade absoluta. A gente não está falando de coisas aqui deste mundo, de padrões, deste mundo. A gente não está falando daquilo que a gente se organiza aqui, que a gente avalia, Não, esse cara aqui é esse aqui. Se esse não for morar, a gente não fala assim, se esse aqui não for morar no céu, quem vai? Por que a gente julga assim? Porque a gente está se comparando, Então assim,
Tem sempre um do nosso lado que vai ser piorzinho. É por isso que é um perigo muito grande quando a gente vive nessa perspectiva, sabe, de que eu agrado a Deus, o que eu estou fazendo, eu estou dando conta, eu estou no centro da vontade de Deus. Essa é a frase que eu ouço mais. Não, você tem que estar no centro da vontade de Deus. E eu fico perguntando, onde é esse centro da vontade de Deus que as pessoas se referem? Elas falam como se fosse não só um lugar, mas alguma coisa sendo feita. Agora eu acho bem interessante, não sei, vocês acharam aí o 64.4.6, é isso mesmo? Alguém pode confirmar? Só pra gente, o que é, meus amados? Quem achou, né? Puder só, que eu falei aqui, o 59.1 e 2 eu tenho certeza, o 64 que eu não sei se é o 4 ou se é o 6. Aline, você achou aí? Pode falar? Mas todos nós somos como inimigos, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento, os arrebata. Isso, mas o versículo é o quê? O 4 ou 6 do 64? É o 6. Ah, o 6, essa era a minha dúvida, então. Isaías 64 e verso 6. Obrigado, Aline, Deus te abençoe, só para os irmãos anotarem aí. Então, olha que coisa curiosa, né? Como eu falei, a gente sempre tem essa comparação, né? E é muito perigoso quando a gente está no centro da vontade de Deus. Tem um texto lá em Evangelho, segundo escreveu João, registrando as próprias palavras de Jesus para os religiosos. Vamos ver o que Jesus diz? Porque os religiosos, eles sempre vão pensar nessa perspectiva, tá? É o capítulo de número 6 do Evangelho segundo João, que eu quero ler com vocês. Prestem atenção aqui, tentem prestar atenção no que eu vou falar, amados. A cabeça religiosa, ela funciona nessa lógica, que é a lógica do que a gente precisa fazer para agradar a Deus. O que eu preciso fazer para que Deus olhe para mim e se agrade de mim? O que eu preciso fazer? Não é o que eu preciso fazer, amados, a pergunta deveria ser: o que eu tenho condição de fazer? O que eu posso fazer? Aí a resposta é única: nada. Você não pode, você não tem poder de fazer nada. A mente religiosa, ela sempre vai trabalhar nessa perspectiva. É por isso que vem as cobranças. Quando a pessoa não está atendendo, sabe, vira e mexe, eu converso com alguns irmãos de várias regiões do país. É interessante isso, né? Independente da região, das denominações, infelizmente, a gente percebe que o erro é bem comum, porque é uma mente religiosa que trabalha assim. E as pessoas entram em crise, mas crise grande mesmo assim, sabe? Porque não está conseguindo produzir o que produzia há anos atrás, na sua juventude. E às vezes você vê a pessoa casada, com responsabilidade, filhos e uma série de coisas, e elas querem ter a mesma intensidade do que tinha quando não eram casadas, não tinham filhos, não tinham responsabilidades assumidas diante da comunidade, eram jovens. Então assim, elas querem ter a mesma intensidade e entram em crise, como se Deus ele fosse um patrão que no final do mês ele vai cobrar. Ó, você não está produzindo não, hein? Caiu sua produção, né? E a meta aqui, ó, da empresa? Você não vai receber salário não, nem vou te dar gratificação, nem bônus, nem nada, mas é uma relação doida, é uma relação empresarial, é uma relação com um ser que está sempre sugando de nós, e ao contrário, amados. É Deus que nos serve, é Deus que nos dá. Ele não é servido por mãos humanas, ele disse. Não há condição de servirmos a Deus nessa perspectiva de darmos alguma coisa para Deus. Desde o Antigo Testamento, alguns poucos homenzinhos lá no Antigo Testamento, em toda a história, pouco, mas pouquíssimo assim. Em milhões tinha 2 ou 3 lá que foram entendendo essa questão. Davi foi um deles. Davi disse: Senhor, eu estou entregando para o Senhor daquilo que eu recebi do Senhor. Então Davi estava falando: ó, eu só estou dando porque o Senhor me deu. Eu só estou devolvendo, na verdade, não estou dando nada, né? Então, assim, Deus já foi conduzindo Davi nisso que Jesus veio, trazendo como algo muito explícito na relação, sabe, que a gente deve ter. Não é de servo, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigos, porque os servos não sabem tudo quanto faz o seu Senhor, mas o amigo, esse é segredado do coração. A relação que Jesus tinha com o Pai é o modelo que nós devemos ter com Ele também, amados. É o mesmo, né? Então, olha que coisa interessante. No capítulo 6 de João, versículos de número 27, 28 e principalmente o 29, que é o que eu quero enfatizar mais, João capítulo 6,
versos 27, 28 e 29. Jesus dizendo para esses religiosos: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos? Olha só a ânsia do religioso. Que faremos para executarmos as obras de Deus? O que precisamos fazer? Executar. O que a gente precisa fazer para fazer as obras de Deus? Aí Jesus diz assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Aí Jesus responde, disse-lhes, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Que creiais naquele que ele enviou. Qual é a obra de Deus, amados? É crer em Cristo. Essa é a obra diante de Deus, é crer em Cristo. Tem uma música, um louvor antigo, que nós não cantamos mais nas nossas igrejas, pelo menos é muito difícil ouvi-lo. Eu ouvi, a última igreja deve fazer uns 5 anos atrás ou 6 anos atrás, me lembro que cantaram isso aí numa reunião com obreiros, pastores, e a música diz o seguinte, meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meu, somente meu, todo o trabalho. Vocês lembram desse? Alguém conhece? E o teu trabalho é descansar em mim. Eu não vou continuar cantando aqui, porque toda vez que eu canto a igreja treme. De nervoso, não é poder não. Ainda mais com essa voz assim, toda pigarreando, né? Percebam.